qual foi o start que você falou assim, não, acho que agora é o momento de eu partir pra esse lado aqui, de ser um beatmaker, cara. Como é que foi esse lance aí? Então, a gente já se conhece há um tempo já, né? E tem muito dessa caminhada, inclusive uma parte bem junto. Mas a parte de beatmaker e produtor, eu fui evoluindo de beatmaker para produtor, mas acho que tudo vem desde o meu começo. Só te cortando aí, cara, beatmaker e o produtor, pra mim eu considero os dois. Porque tem produtor, chamado produtor, que ele não consegue fazer um beat, mano. Mas ele é o produtor. Minto ou não, Rashid? Mas Não tem produtor essência. que não consegue fazer o beat, mas ele consegue tirar o melhor resultado pra música. E tem eu acho beatmaker que não tem essa visão, né? Eu acho que eu acho que é enquanto função, às vezes, né? Porque muito se via falando isso. É igual aquela velha discussão do é MC ou é rapper. Mas tem muitos bons MCs que não conseguem fazer um bom rap. O cara, Sim, ele só sabe, exato. ele só sabe fazer um versão louco, da hora, várias punchlines, mas ele não consegue escrever uma intro. E o momento é refrão. muito rápido. Tem MC Então, que se nem você, rima, se tem você não MC que é tiver, muito bom MC, não tiver mas não rima. atualizado, você se perde. E aí o lance do beatmaker e produção, eu acho que enquanto função vale a gente prestar atenção, porque às vezes o beatmaker é o cara que faz o beat, de fato, e o produtor é o cara que às vezes vai agregar alguns elementos. Vai falar, mano, se nós tocasse um bagulho aqui, se aqui não, a gente abrisse um espaço na Tem uma música visão pra geral, voz, É. pra voz. Aí já tá falando, esse já entra num outro momento que é o cara que vai fazer a mix, a master, não, já produção. pensando, na Não, produção e produção. tudo. Já linha, Você chegar lá no engenheiro de som da Mix lá pra ele fazer essas coisas, ele vai te dar oreada pra falar, isso aqui é produção, isso aqui não é engenharia de som, tá ligado? Exatamente. E Conclui aí, às Cavalo. vezes o produtor tem que observar esse produto final, ele tem que entregar esse produto final. Eu fui aprendendo isso ao longo do processo também. Às vezes eu fazia isso instintivamente e depois eu fui, né, propositalmente fazendo, aprendendo nesse processo. Mas desde o meu começo, a gente começou ali comprando instrumentais gringos, né, na galeria para cantar em cima. E isso já vinha da geração anterior à minha. E a gente não tinha muito acesso nem à máquina e nem à produção em computador, que era muito novo na época que eu comecei. E aí eu procurava algumas coisas pro grupo. Você precisa. Sagat e Adjamu, a gente procurava coisas pro grupo que tinham a ver com o que a gente pensava e que a gente gostava. Tinha a ver com a letra que a gente tinha escrito. A gente escrevia muitas vezes sem beat, ou escrevia em cima de algum beat gringo. Mano. Então, uma coisa que sempre acontecia, quer dizer, sempre não, mas que acontecia bastante, era o seguinte: você comprava um instrumental e depois você tinha a oportunidade de ir pro estúdio gravar. A produção não chegava muito próxima da produção do instrumental que você cantava em cima. Então a gente foi aprendendo nesse processo para chegar nisso. Então nessa época eu já comecei a pensar em como seria quando eu tivesse a oportunidade de estúdio. E eu só fui saber muito depois que isso era uma prática muito comum no começo dos anos 90 nos grupos de fora. A gente não sabia exatamente que o A Tribe Called Quest tinha produzido o próprio disco. Então, aquelas ideias que tem no People's Instinctive Travels, o que o Tip teve com 14 anos, 15 anos. Então, cara. E ele executou isso. De La Soul, o primeiro disco, mesma coisa. Pensa isso em 89. Então, eu fui aprendendo nesse processo, mas desde o começo eu tô envolvido nisso. Então, o meu primeiro registro oficial, como consequência, foi ouvindo um som no disco KLJ na batida volume 3. Ali foi um sample que eu achei na minha casa, nos discos do meu pai, levei pro grupo e a gente produziu em torno daquilo. Foi uma ideia que partiu de mim e a gente produziu em torno daquilo. Mesmo produzindo em programas de computador e tal, depois disso a gente foi pra casa do Bomba, do SP Funk, Certo. que colocou tudo na MPC, que pra nós era a referência de máquina. E eu aprendi observando o Bomba. Certo. Eu perguntava alguma coisa, mas assim, não teve uma aula, não teve um tutorial. Mas eu e o André, primeiro a gente aprendeu na marra ali, fazendo alguma coisa de Fruit Loops e Soundforge. E aí a gente começou a levar isso pra MPC e a MPC eu aprendi olhando. Putz. Então, mano, eu tô pelo menos
24 anos, 25 anos produzindo já. Só que nesse processo de aprendizado. E só que agora tem aparecido mais. Eu tenho muitos produtores que eu gosto, mas como eu tô com um espaço no estúdio agora e tô em cima da música, né, na direta, eu consigo trabalhar outras coisas, chamar pessoas para trabalhar comigo no estúdio também. E isso tem me facilitado, me ajudado bastante. Tanto é que agora eu também tenho feito outras coisas para outras pessoas, né? Não só, eu sempre confio na minha produção para mim, mas eu já não acho que ela tá segura o bastante para ir para outras pessoas. Eu entendi, eu entendo. Então eu fico nessa, mas assim, eu acho que é necessidade primeiro, porque eu falei ali de comprar o instrumental, mas a gente não achava o tipo de beat que a gente queria. E às vezes a gente tinha uma ideia, precisava de um negócio a mais. Esse negócio a mais a gente fala assim, vou comprar um instrumental que tem isso. Não tinha. Bom, você falando isso, eu vou pra lá. E a conexão ser ou estar? Então, estar motivado e ser produtor. Essa é a minha conexão naquele momento. Estar inspirado também.